Sabe, existe uma pergunta que está bem no coração do direito. Como é que um juiz pega uma lei que é super geral e feita para todo mundo e aplica essa lei num caso específico, único, que aconteceu no mundo real? Esse é o grande quebra-cabeça da interpretação jurídica. E essa pergunta nos coloca numa encruzilhada. O juiz é só um robô que aplica um código de forma mecânica? Ou ele é tipo um rei, com liberdade total para criar o que quiser? Parece uma escolha impossível, né? Mas é essa tensão que define o nosso sistema de justiça. Ok, então, para a gente encontrar uma boa resposta, primeiro a gente precisa entender duas soluções que já foram tentadas no passado e que são, na verdade, bem problemáticas. De um lado, a gente tem a ideia do juiz robô. É uma visão bem antiga lá da escola da exegese, que dizia o seguinte: a lei só tem um significado, um único jeito certo de ler. O juiz, então, seria só uma máquina, a boca da lei. O problema? Isso simplesmente não é verdade, né? A realidade é muito mais complexa. E no outro extremo, a gente tem o juiz do caos, aquele que acha que pode interpretar a lei como bem entender, sem limite nenhum. O perigo aqui é óbvio, vira uma bagunça, com decisões imprevisíveis e o fim de qualquer segurança. Claramente, nenhum desses dois caminhos funcionam. Mas e se existisse um terceiro caminho? É aqui que entra um jurista brilhante, Hans Kelsen, com uma teoria que é muito mais honesta e realista. Olha só a diferença. Enquanto a exegese finge que o juiz não tem poder de escolha, Kelsen diz: claro que tem. O papel do juiz muda completamente. Ele deixa de ser um servo passivo e se torna um criador. Mas atenção, um criador que atua dentro de limites muito bem definidos. E essa é a grande sacada de Kelsen, a solução que ele chamou de moldura. É esse terceiro caminho genial que consegue equilibrar as duas coisas que a gente precisa: flexibilidade e controle. Então, o que é essa tal de moldura normativa? Pensa assim, é como se a lei criasse um campo de jogo. Ela define as linhas, o limite mínimo e o limite máximo. Qualquer interpretação, qualquer decisão que o juiz tomar dentro dessas linhas, dentro dessa moldura, é considerada legalmente correta. Certo, a teoria parece interessante, mas vamos trazer isso para a Terra. Para ficar bem claro, vamos usar um exemplo do mundo real que todo mundo consegue entender. Uma lei penal. Imagina que a lei diz exatamente isso aqui. Assalto qualificado, a pena é de 8 a 15 anos de reclusão. Essa frase simples é perfeita para a gente visualizar a moldura e como ela funciona. E olha só a mágica acontecendo na prática. Se o juiz aplica uma pena de 7 anos, opa, tá fora da moldura. É uma decisão inválida porque está abaixo do limite mínimo. Se ele aplica 16 anos, a mesma coisa, só que para cima, inválida. Agora, e uma pena de 8 anos? Válida. 10 anos? Válida. 15 anos? Totalmente válida. Qualquer coisa entre 8 e 15 está dentro do jogo. Isso leva a gente para uma questão ainda mais interessante. O que significa ter essa liberdade, mas só dentro da moldura? Vamos entender como funciona esse poder de escolha, que ao mesmo tempo é limitado, super necessário e que permite mais de uma resposta certa. E aqui vem o ponto que talvez seja o mais chocante e revolucionário de Kelsen. Sentenças de 8, 9, 11, 13 ou 15 anos, todas elas são igualmente corretas do ponto de vista da lei. Não existe uma resposta certa. Dentro da moldura existem várias. Mas espera aí, isso não vira o caos que a gente queria evitar? De jeito nenhum. Na verdade, é o contrário. Essa é a liberdade que o juiz precisa ter para poder adaptar aquela lei geral aos detalhes de cada caso. Afinal, um assalto pode ter sido mais violento que outro, o réu pode ser reincidente ou não. A justiça precisa dessa flexibilidade. E essa escolha não é feita de qualquer jeito, não é aleatória. Existe um processo, um passo a passo bem controlado. Primeiro, o juiz identifica a moldura, de 8 a 15 anos. Segundo, ele analisa tudo o que aconteceu no caso, as coisas que pioram a situação e as que aliviam. Terceiro, com base nessa análise, ele escolhe um ponto dentro daquele intervalo. E o quarto passo é o mais crucial de todos. Ele tem que justificar, explicar publicamente por que escolheu aquele ponto. E isso nos leva diretamente ao elemento que amarra tudo isso e faz o sistema ser mais honesto. É que o preço dessa liberdade toda é uma responsabilidade imensa. Sabe aquela frase famosa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Pois é, ela não serve só para super-herói de gibi. Ela é basicamente o pilar de toda a teoria de Kelsen. A liberdade que o juiz tem só se sustenta porque vem junto com um dever gigantesco.
E esse dever, essa responsabilidade, tem um nome técnico no direito: fundamentação. É a obrigação que o juiz tem de dar uma explicação pública, clara e racional para a decisão que ele tomou. O mais importante não é o que ele escolheu, mas por que ele escolheu aquilo. É esse mecanismo que impede o arbítrio. Então, o que faz uma fundamentação ser boa de verdade? Bom, primeiro, ela tem que ser pública e clara, nada de segredinhos ou coisas vagas. Ela tem que ser baseada nos fatos do processo, não em achismos. Ela precisa mostrar como o juiz pesou os fatores bons e ruins do caso. E o ponto de ouro, ela tem que explicar direitinho por que foi escolhida aquela pena de, digamos, 10 anos, e não 9 ou 12. É isso que permite que outras pessoas, e até um tribunal superior, possam avaliar e controlar a decisão. E assim, a gente chega na conclusão: o que Kelsen nos entrega é um sistema que consegue ser 3 coisas ao mesmo tempo: seguro, flexível e, acima de tudo, honesto. Vamos amarrar tudo isso. A teoria de Kelsen funciona porque ela integra 4 ideias poderosas. Primeiro, a liberdade limitada, que nos dá segurança jurídica sem engessar o sistema. Segundo, a discricionariedade necessária, que admite o poder de escolha do juiz e torna o processo mais honesto. Terceiro, a ideia de múltiplas respostas corretas, que garante a flexibilidade para lidar com a vida real. E, por fim, a responsabilidade, que é o grande mecanismo de controle através da fundamentação. Todas essas peças juntas criam um sistema equilibrado e, convenhamos, muito inteligente. E Kelsen nos deixa com uma pergunta final que é bem profunda. Se a justiça admite várias respostas corretas, o que a gente está buscando de verdade quando leva um caso a um tribunal? Talvez a resposta não seja encontrar uma única verdade absoluta, mas sim obter uma decisão que seja legítima, que seja racional e, principalmente, que seja bem justificada, dentro dos limites que a nossa própria sociedade, através da lei, decidiu estabelecer.